Então hoje vai ser a nossa última palestra aqui na casa, Irmãos de Luz. Então a gente vai ter as atividades até sexta-feira, agora com o Reiki encerrando. Sábado a gente então inicia o processo da mudança. Então a gente vai ficar 2 semanas, né? Não chega a dar 2 semanas, dia 5 vai ser a inauguração. Então dia 5 está todo mundo convocado, não é convidado, né? Convocado para a inauguração, vai ser num sábado. A gente vai fazer alguma coisinha, um pastelzinho, alguma coisinha assim para o pessoal comprar. E para conhecer a casa, ficou muito linda, com muito sacrifício, muito suor, muito sangue. Lágrimas de crocodilo, ela está lá em pé, bem maior do que essa. Então assim, vai ser bem aconchegante, vocês vão amar, energia maravilhosa também. Hoje eu vou falar para vocês um tema bem polêmico, até está sendo muito usado, né, aí na política, mas eu não vou fazer esse viés ligado à política, tá? Vou fazer esse viés ligado ao espiritismo, que é o aborto na visão espírita. Tá? É um tema muito importante, né, e que traz muito conhecimento para nós. Nós espíritas temos que ter essa noção, no mínimo essa noção. Então, mas antes eu vou... Talvez eu passe um pouquinho do horário, mas não tem problema, porque é um tema que vale a pena a gente ficar um pouquinho mais e daí a gente diminui um pouquinho o nosso estudo, tá? Então, ninguém levantando e olhando com os olhos tortos para mim. Vamos agradecer nesse momento toda a espiritualidade da casa, que a todo momento está conosco, nos intuindo, trazendo sempre boas notícias, trazendo o amor, o acolhimento, o compartilhamento. Que possamos todos neste momento, ao fechar os nossos olhos, visualizar em nossa frente a figura de Jesus, com os olhos amendoados, de muito amor e muita compaixão. A humildade estampada na sua face, os braços abertos para nos receber e principalmente o exemplo que ele deu enquanto aqui esteve conosco encarnado. Que possamos ter este guia, este modelo, como referência para a nossa vida, como referência para o homem de bem. É assim que queremos ser. Um dia chegaremos ao patamar de energia de Jesus. Isto não é improvável, isso é provável. Em breve, com muita luta, com muita renúncia, com muita caridade, com muito amor e humildade, um dia também estaremos na mesma vibração. Que assim seja. Que assim seja. Então eu vou falar sobre o aborto na visão espírita, ok? O que os espíritos nos falam sobre o aborto? Vamos se basear na codificação de Kardec, ok? Então a primeira pergunta já é uma pergunta do Livro dos Espíritos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? É bem claro isso, porque tem pessoas que, quando está só o embrião ou no início da gravidez, acham que não é crime, né? Acham que não existe um ser ali já vinculado, um espírito vinculado àquele útero. Então aqui ele deixa bem clara a pergunta para não dar margem nenhuma dúvida de que realmente desde a concepção, a partir do momento que houve a concepção, né, o gameta e o óvulo, ali já está ligado um espírito. Ademais, nós espíritas sabemos que já está ligado anteriormente, né? Já na nossa programação espiritual, a gente já vem com as ligações de possibilidades de pessoas que vêm ao nosso seio familiar. Então, ele já vem, no espiritual, já há uma relação entre vocês, né? Entre nós e os nossos filhos. Então, ou de débito ou de acertos, né? Então essa criança ela já vem programada para aquele casal daquela forma necessária para a evolução tanto dos pais quanto dos filhos, seja do ventre ou na adoção, ok? Porque se não vem no ventre, vem de alguma forma, chega a nós. O que os espíritos nos respondem? Há crime sempre que transgride a lei de Deus. Sempre que a gente transgredir a lei de Deus, há crime.
Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas, porque a gente impede, né, de aquela alma passar pelas provas, a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando, entende? Para que nós, espíritos, para que nós possamos voltar ao meio material, à carne, nós precisamos de um corpo. E esse corpo ele vem através da conjunção desse óvulo e esse gameta. Né? Ao tirar esse óvulo, né, que muitas pessoas dizem assim, ainda é só um blasto, né? Acho que é assim que se fala, é só uma sementinha que tem ali, ainda não tem corpo, não tem nada. Lê do engano. Já há um espírito ligado a este óvulo, fecundado, né? Que daí é eu não sei como é que fala semente, vou falar semente aqui, tá? Sobre os direitos do ser humano, porque daí vamos entrar na celeuma dos direitos do ser humano, né? Foi categórica a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec na questão 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A vida, não é? A resposta é o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer com o que quer, nem fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Então, aqui ele está deixando bem claro que um aborto é um assassinato. Okay? Aí ele fala um pouquinho sobre o início da vida, que eu já falei para vocês aqui no comecinho da palestra. Para a doutrina espírita, está claramente definida a ocasião em que o ser espiritual se insere na estrutura celular, iniciando a vida biológica com todas as suas consequências. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores: em que momento a alma se une ao corpo? Daí é aquela resposta que eu falei para vocês, mas eu vou ler o que os espíritos nos passaram. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, nosso primeiro grito, aquele grito de independência, cheguei de novo, meu Deus, cheguei no hospital, meu pai, agora começa a minha caminhada. As ciências contemporâneas, por meio de diversas contribuições, vêm confirmando a visão espírita acerca do momento em que a vida se inicia. A doutrina espírita afirma, então, essa certeza definitiva, estabelecendo uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, quando oferece registros de que o ser é pré-existente à vida biológica. Então, nós que estamos aqui numa casa espírita, nós sabemos que eu não sou Luciane, eu estou aqui, né, nesse momento como Luciane. Então, o meu espírito ele já vem de muito tempo atrás, e hoje ele está aqui graças à minha mãe e o meu pai, que deram a oportunidade de eu estar aqui hoje. E a gratidão aos pais vem aí neste momento, seja o pai, qual seja a classificação dele em sua mente. Ele pode ser para você um monstro, mas ele te deu a vida, te deu a oportunidade de você estar aqui novamente, vivenciar tudo que você precisa. Não fez um aborto, não induziu talvez a mãe, né, a fazer o aborto. Então já é uma gratidão imensa aos pais que a gente tem, seja qual o sentimento e qual a responsabilidade que emanaram para nós. Às vezes a gente não olha para os pais com esse olhar sistêmico, né? A gente esquece que eles deixaram a gente vir ao mundo. Talvez eles não estariam preparados para nos ter, mas eles deixaram. E aí, às vezes, nos entregaram a adoção, às vezes nos entregaram a uma avó, a um pai, mas permitiram. Muitos não são permitidos nem chegar aqui, porque há um aborto antes.
E aí, com o decorrer aqui da palestra, a gente vai ver que essas pessoas que são abortadas, elas ficam muito revoltadas, muito revoltadas. Porque para fazer um planejamento reencarnatório, para fazer a minimização da energia, até chegar no acoplamento, né, para entrar nesse laço fluídico, é muita dor. Dizem os espíritos que dói muito mais nascer do que morrer. Porque é um processo contrário à vida, né? A vida espiritual. A vida espiritual é soltar, se desligar, se desprender, voltar ao estado natural, que é o espírito. Quando eu tenho que me acoplar dentro desse escafandro aqui, né, como o João falou até numa palestra aqui, ou esse corpo que me limita, é doloroso. É doloroso. E passar por todo esse processo e ser abortado é revoltante. Daí a tese da reencarnação, então, comprova que o espírito ele já está ligado a esse corpo, a esse clã familiar há muito tempo, muito antes, seja por débitos ou acertos que eu falei lá no início, né? Assim, o espiritismo diz que não pode se conceber a possibilidade do abortamento, sem considerar o princípio da vida. Aí a gente vai agora falando dos tipos de... Porque daí alguém já deve estar pensando, mas e no estupro? Mas no acéfalo? Naquele que vem com idiotia que eu já fico sabendo antes? Então aqui também o espiritismo responde. Na questão 359 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores falam sobre o aborto terapêutico. Onde ele fala assim, ó, dado o caso que o nascimento da criança pudesse ser um perigo à vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Aí os espíritos respondem, a única possibilidade do aborto que o espiritismo aceita é em sacrifício da mãe. Então eles falam assim, preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, em caso, muito tempo atrás, lembra-se que hoje é muito baixo a quantidade de mulheres que acabam morrendo em parto, porque a tecnologia está aí, né? É muito difícil. No passado era comum. No passado era muito comum. No passado era muito comum porque se fazia os partos em casa, com parteiras. Às vezes a criança estava sentada, não tinha como virar, e não tinha cesárea, não tinha nada, entende? Então, às vezes a mãe acabava morrendo, né, em detrimento da criança. Mas se pudesse escolher, então, poderia fazer o aborto se a mulher viesse a falhar ou a morrer, né, antes do parto. Aborto por estupro. Isso todo mundo pergunta, né? Justo, eles falam, é perguntar se foi a criança que cometeu o crime. Já é uma pergunta que a gente faz reflexão. Foi esse ser que voltou que cometeu o estupro? Por que imputar-lhe a responsabilidade por um delito no qual ela não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, como o estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. E aí ele diz o porquê. No caso do estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a doação da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. Então esse é o posicionamento da doutrina espírita em relação ao estupro. E daí a gente pode entrar em várias outras celeumas aí, de estupro, estuprador, de quem não é vítima e um atrai o outro, talvez foi estuprador numa vida passada, nessa vida. Então tem várias coisas que a gente pode também levar e levantar isso em consideração. Mas a criança, aquele ser que está para vir ali, ele não tem culpa de nada. Então, ceifar a vida dele por um delito que ele não cometeu também é contrário às leis divinas. Né? Deixa vir, porque já está ali, e se faz essa doação, então, né? Se realmente não consegue manter. Lembrando que 50% daquela criança é da mãe. Mesmo que não foi um caso de amor, né? Foi uma agressão, a parte genética da mãe vai para a criança.
O aborto eugênico, que eles falam, aquele aborto piedoso, quando a criança, se sabe que a criança já está com anomalia e que vai nascer com acéfalo e tal, o que o Espiritismo fala sobre isso também? Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, Kardec pergunta, como os cretinos e os idiotas, que são as pessoas com problemas mentais, né? Essa palavra não tem nada a ver com o que a gente significa aqui, né? Então, os idiotas, idiotia é as pessoas que têm um retardo mental, né? Resposta dos espíritos superiores. Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição, ok? Pode ser que foi um suicida, né? Pode ser que foi um homicida e várias outras coisas que podem ter acontecido com esse espírito na vida passada. Então ele vem com essa deficiência cerebral para poder expurgar do seu corpo, né, aquela mancha deixada pelo ato cometido no passado, ok? Sofrem o efeito do constrangimento que experimentaram e da impossibilidade que estão de se manifestar mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Aqui ele está dizendo que nada mais é que uma expiação. Então, eu tirar a oportunidade daquela pessoa de espiar, outra revolta ao espírito. Porque antes dele vir, ele sabia a condição que ele viu. Ele aceitou a condição dele. Ele soube, porque a própria mente, o teu próprio consciente, ele quer ressarcir. Ele quer fazer algo para que ele melhore, porque a situação que ele se encontra é muito lastimável. Então, é uma oportunidade, ele aceita. E geralmente os pais que trazem essas crianças, ou eles são muito abnegados e ajudam aquela criança, ou estão indiretamente também envolvidos nos crimes. Então, tudo tem um porquê. Não nasce um excepcional na casa de alguém sem nenhum motivo. Nem aquela criança não tem motivo para estar assim. Deus não é injusto, nem vingativo. É tudo um entrelaçar de escolhas. São escolhas do passado. Aí ele fala assim, fica evidente nesse modo que mesmo da possibilidade de o feto ser portador de graves e irreversíveis físicas ou mentais, o corpo é um instrumento que o espírito necessita para sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar sua estrutura desequilibrada por ações que praticou com desacordo às leis divinas. Então, aquele corpo deformado é o melhor remédio para aquela criança. Às vezes a gente fica, olha, eu não sei se foi no aeroporto ou se foi em algum lugar que eu fui, que passou uma criança não, já era um adulto, né, mas já foi criança, o corpo assim virado para trás, todo para trás, como se tivesse quebrado, a cabeça virada para cima, assim, ó. Então, assim, mas encostado, totalmente encostado, assim. Quando ele passou para mim, me chocou. Ele piscou para mim. Ele passou, deu uma piscadela assim, porque ele viu que eu me choquei. Para mim foi chocante, assim, sabe? Pensei, como dorme, será que não tem dor de cabeça? Como é que fica, né? Ficar com a cabeça para baixo, colada no corpo? E eu penso que eu estou vendo esse senhor na minha frente. Ele deve ter uns 40 anos, assim. Necessário se foi. Ele veio daquele jeito. E o espírito dele sabe. Claro que no término de uma existência dessa, olha a libertação que vai ser para esse espírito. Quando ele se vê fora desse corpo, que o corpo perfeito, no estado saudável, já nos limita, pensa naquela forma. E ele estava em cima de uma cadeira de roda, porque ele não tinha nem perna e cotoco nos braços. Então, ele estava com essa parte do peito encostada na cadeira de roda e a parte da visão para trás. E a mãe carregando. Uma senhora. Tipo, ele viu o contrário? Para baixo ainda, né? Aqui, assim, ó, pensa aqui. Aqui. Então, assim, tá lá firme, chegou a dar uma piscada para mim. E eu pisquei para ele de novo. Então, olha que lindo isso. A oportunidade, o amor da mãe, todos que acolhem aquele espírito que veio daquela forma deformada, para espiar, gente, para espiar. Deus é justo, lembrem-se disso sempre. Vocês de casa, lembrem-se disso. Deus é justo em tudo, em tudo. A gente que não vê a providência divina, que já antevê tudo isso e dá a possibilidade do resgate. E fazer um aborto é tirar a possibilidade do resgate daquela pessoa.
que passou por um procedimento, um processo doloroso para estar ali. Ok? Então vamos lá. O aborto econômico. Vamos lá, esse é muito falado. O aborto econômico. Muitas pessoas, e vamos supor na China, por exemplo, eles fazem as pessoas abortarem, né? Porque pode ter só um filho, aborto econômico, em virtude da população e de a escassez, ok? Então, tem gente que se pergunta, meu Deus, mas se continuar nascendo tanta gente assim e tal, será que vai dar conta? Será que vai ter comida para todo mundo? Será que vai ter espaço para todo mundo? É o tal do aborto econômico. Esse aspecto é abordado no Livro dos Espíritos, na questão 687. Pergunta: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Olha a resposta linda dos Espíritos. Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadrado da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Mas um tapa desse não precisava, né? Então também condenável o aborto econômico. O Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está estudando, no capítulo 25, a afirmativa de Allan Kardec é esclarecedora. Ele fala assim, ó: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Daí a gente também aborda, esse texto eu tirei da FEB, tá? A FEB fez uma carta, né, em contradição, né, se resignando e ao mesmo tempo indo contra a liberação do aborto, e então ela mandou essa carta onde ela falou sobre o direito da mulher. Invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumenta para a descriminalização do aborto, entendendo que o filho é propriedade da mãe. Não tem identidade própria e ela é quem decide se ele deve viver ou morrer. Não há dúvida quanto ao direito de escolha da mulher em ser ou não ser mãe. Olha isso, não há dúvida quanto ao direito de ser ou não ser mãe. Mas esse direito ela exerce com todos os recursos que os avanços da ciência têm proporcionado. Então a gente pode usar anticoncepcional, preservativo. Agora tem uma penca de coisa. Ali eu tenho o direito de exercer se eu quero ser mãe ou não. Eu posso optar, eu posso ter na minha programação espiritual 2 filhos, mas eu posso optar em não trazê-los. É escolha. Escolha. Mas depois que eu trazê-lo, eu não posso tirá-lo. Em hipótese alguma. Não há dúvida, então, que a mulher tem o direito da escolha. Também o direito de outro ser que é o do nascituro. O direito à vida que sobrepõe ao outro. Estudos científicos recentes demonstram o que já se sabia há muito tempo. O feto é uma personalidade independente que apenas hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para manter-se vivo dentro do útero, necessita emitir substâncias apropriadas pelo organismo da hospedeira com o objetivo de expulsá-la como corpo estranho. Consequências do aborto. Há muitas. Após o abortamento, mesmo quando acobertado pela legislação humana, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram. Na interrupção da gravidez, daí
Dizer de Emmanuel, Vida e Sexo, psicografado por Francisco Xavier. Admitirmos seja breve, suficiente breve meditação em torno do aborto delitoso, para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de etimologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Isso foi o que Emmanuel falou. Ele tem um capítulo todinho no Sexo e Destino. Mulher e homem, acumpliciados nas ocorrências do aborto criminoso, desajustam as energias psicossomáticas, com intenso desequilíbrio, sobretudo do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que surgirão ao tempo certo. O que ocorre não só porque o remorso lhes estranha no ser, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia, de desespero, de revolta, de vingança dos espíritos que a lei lhes reserva para filhos. Por isso, compreendem-se as patologias que poderão emergir no corpo físico, especialmente na área reprodutora, como o desaguar das energias perispirituais. Ele fala desaguar, a limpeza. Desaguar é vir do teu perispírito para o teu corpo físico. Desaguar, ele deságua. Aí vem toda essa tua escolha contra as leis divinas, elas têm que vir para o seu corpo físico. Aí pode vir nessa parte reprodutora, com câncer de próstata e por aí vai. Como, então, desaguar das energias perispirituais desestruturadas, convidando o protagonista do aborto a reharmonizar-se com a própria consciência. Porque tudo está na consciência. Vamos lá. Então eu pratiquei um aborto, eu estou condenada ao fogo do inferno? Não, gente. Aqui eu estou falando algumas coisas sobre aborto, mas uma multidão de bondade, ela ajuda nas coisas que a gente faz de mal. Daí tem aquela frase de Jesus que eu já vou falar aqui na frente para vocês. No reajuste, porque nós vamos ter que entrar num processo de reajuste quando a gente faz isso. Se a gente consegue, tem a permissão divina de trazer aquele ser novamente, como já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, de ter feito um aborto em tenra idade e mais na frente acabou trazendo novamente aquele ser por um merecimento, talvez. Né? Tem pessoas que já fizeram um aborto e num estado de desespero, não estamos aqui para julgar quem fez, ok? Não é julgar quem fez. Tudo que a gente faz contrário à lei divina, existe consequências, ok? Existe consequências, mas não é julgar o aborto, de jeito algum, né? A gente sabe que tanto o aborto como qualquer outras coisas que a gente pode fazer errado, um dia a gente vai resgatar, ok? É isso que ele está dizendo, no reajuste ante a queda moral, porque é uma queda moral, quando você faz qualquer coisa contrária às leis divinas, é uma queda moral. Então, ante a queda moral, pela prática do aborto, não se busca condenar ninguém. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro, de consequências nefastas, tanto individual como social. Como também sua legislação, como asseverou, né? Jesus não falava assim, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então, pessoas que cometem abortos, elas podem trabalhar com crianças, evitar alguma amiga ou alguém da família que queira fazer um aborto. Olha, eu já fiz, não é legal. Explicar, talvez na época que fez também não tinha esse conhecimento. Lembra que a gente, quanto mais a gente conhece, mais a gente é responsável? Às vezes, quando fez lá atrás, não sabia. Tinha a impressão materialista de que era só um pedacinho de carne que tinha ali dentro. Então, não é para se condenar, não é para se condenar, porque se eu me condeno, se eu me culpo, se torna tudo mais grave, porque a minha consciência vai me arrastar para lugares terríveis. Não, eu fiz, tem que trazer para a luz, eu fiz esse erro, eu agora me coloco à disposição para servir, auxiliar, tentar evitar, dar meu depoimento, né? Chegar e dizer para alguém assim, olha, eu cometi isso, mas... né? Não faça isso é muito torturante, isso fica na sua mente, você chora, né? E auxiliar as outras pessoas. Esse é o reajuste, né? Então o amor cobre uma multidão de pecados. Vá e não peques mais.
Faça o amor, pratique, faça caridade, se coloque à disposição, se coloque a serviço. E vamos. Lembra da balança que eu sempre falo aqui para vocês? Do negativo e do positivo. Aumenta a tua balança do positivo. E vai. Ela é infindável. Quanto mais você puder praticar o amor, mais você vai diminuir a sua balança negativa. Que todo mundo tem. Aqui eu estou falando de um tema específico, aborto, mas eu posso falar de N situações aqui, né? Temas, e todo mundo vai se encaixar. Não tem como. A gente é pecador. A gente está num planeta de prova e expiação. A gente ainda peca muito. Então, eu só estou alertando isso porque agora está tramitando, né, aí no nosso Brasil, a liberação do aborto, gente. E isso é uma carta que a FEB se insurgiu, que é a Federação Espírita, né, Brasileira, contra o aborto. Aí eu vou falar para vocês de um livro que eu li, que é muito interessante, que é... Meu Deus, estava com ele na minha mente agora. Tá, depois eu falo. Vou continuar aqui. Então a gente tem as leis que estão tramitando aí um projeto-lei no Congresso Nacional, né, para mudar o Código Penal, para descriminalizar o aborto. Esculpindo seu próprio destino é o nome do livro. Esculpindo seu próprio destino. É um político que desencarnou e ele foi levado pelas trevas para condicionar ele, para que ele voltasse na Câmara dos Deputados e Senado, e com a persuasão que ele tinha, fazer com que valesse a lei do aborto. Isso está ocorrendo, tá? É o que está acontecendo agora. Então, a espiritualidade. Por quê? Então, eu vou ter que dizer para vocês por que as trevas têm muito a ganhar com o aborto. Porque hoje, para a gente fazer um aborto, ou é clandestino, né? Ou tomar um remédio e nem sempre vai. Às vezes, muita gente tomou remédio e acabou tendo a criança, né? E até porque a própria proteção do ser ali acaba não conseguindo. Só que se eu fizer a lei do ventre livre, né? Qualquer um pode fazer. Então eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, quantos eu quiser, legalizado, no hospital, tudo certinho, né? E aí aqueles espíritos que têm a condição de reencarnar e não querem. Depois de 1000 anos sem reencarnar, eles são obrigados a reencarnar. Porque senão eles perdem a condição material do corpo físico, né? Eles acabam se tornando ovoides e aí por aí afora. Então eles precisam voltar. Mas o voltar não quer dizer ficar até o fim, né? E também não se comprometer com a lei divina. Porque se eu tiro o meu corpo físico pelo um suicídio, eu não vou voltar na mesma condição de que se algum amiguinho meu lá do outro lado for no ouvido da minha mãe fazer com que ela aborte. Aí eu venho, fico ali 2 meses, o suficiente para mais 1000 anos. Aí, um abortozinho, né? Ele não tem culpa nenhuma, que ele estava ali no estado que ele não sabia, volta e fica mais 1000 anos. E assim é o processo. E esse livro, ele fala muito sobre isso. Descobrindo o seu próprio destino. Tá? Então, dada a gravidade dessa questão, né? Das alterações que ampliam, né, a descriminalização do aborto, a FEB então apela, né, no sentido de sim à vida, né? Sim à vida, não ao aborto. Estou pulando aqui, fecha assim. Então há uma necessidade urgente de que se tenha consciência desse crime e que se pratica quando se interrompe o curso da vida de um ser. Se vocês quiserem, vocês podem olhar também naquele livro Sexo e Destino, onde tem esse capítulo, né, sobre esse ser que... Tem vários outros livros que falam do espírito abortado que vem e ele se torna um obsessor ferrenho do casal ou da mãe. Por séculos, às vezes, eles aterrorizam. E aquela mãe nunca se sente bem, nunca se sente bem. Quando é um espírito mais polido, né? Um espírito que já tem mais entendimento, que tem compaixão daquela mãe, que tomou aquela atitude. Um bichão assim, ó. Ai, bichinho, deixa eu terminar minha marcha. Desculpa, povo aí. Mas eu tenho medo de bichinho. Não importa, então, não importa
no caso do curso, esteja em fase inicial ou numa fase mais avançada. Não se pode conscientemente acobertá-lo com um manto inquestionável da legalidade. Não podemos, é o que é o apelo, né? Não podemos, então, cobrir o aborto com um manto da legalidade. Vamos legalizar a legalidade, então não é crime, está tudo certo. Perante a lei de Deus é um crime. Né? Se alguém em casa aqui, ou alguém aqui que cometeu isso, por favor, eu não estou falando como um julgamento, não estou aqui para julgar ninguém, e sim para alertar outras possibilidades, outras situações, prevenção, e ir contra isso. A gente não pode aceitar o aborto como algo natural. Nós espíritas não, que entendemos, que sabemos da vida pregressa, que sabemos que nós estamos vindo numa continuidade da vida, e que é uma oportunidade grande de estar aqui. Sabe lá Deus, aquele espírito vai ter oportunidade ainda, quanto tempo vai levar para ele conseguir voltar? Até ele sair dessa revolta, dessa ira, já demora muito tempo. Até ele deixar de obsediar a própria mãe, que ia trazê-lo. Há todo um trabalho da espiritualidade por trás disso, gente. Há um trabalho muito grande para que se coloque no mesmo lar o algoz, a vítima. Às vezes leva 1000 anos para fazer esse encontro. E aí faz esse encontro, aquela criança volta, acaba no berço. No berço, pode perguntar. Tá, mas tendo esse trabalho todo do espírito se programar para reencarnar. No meu caso, na minha primeira gravidez, eu estava com 5 meses de gravidez, o médico disse que era um aborto espontâneo. Ok, é espontâneo. Aqui nós estamos falando do aborto criminoso. Não, pois é, mas por que acontece isso? Daí tem. Depois em off eu falo contigo, tá? Isso já é outra coisa. Nós estamos falando aqui do aborto criminoso. Né? O espontâneo, às vezes aquela criança necessitava só daquele tempo. E houve o aborto espontâneo. Pode ser que é dias, meses, ou um pouquinho mais de tempo, ou às vezes nasce, logo morre. Aí nós já vamos entrar nas mortes prematuras, né? Que é outro tema. Mas é isso aí. Né? A gente está falando aqui do aborto criminoso, que é aquele que a gente tem intenção de realmente tirar o feto. Ok? E não é uma forma de julgar ninguém. Né? Uma forma de alertar, já que cometeu o crime. Porque todos os crimes que a gente comete contra as leis divinas, a gente pode pegar a balancia, né? E começar a fazer muita coisa boa, que daí aquele detalhezinho que você fez ali, até o próprio espírito que está te acompanhando, aquele espírito que é o teu obsessor ferrenho porque você o abortou, esse próprio espírito, ele vai ver a tua mudança, tu fazendo bem para as outras pessoas, e você vai doutriná-lo através do seu exemplo. Olha que lindo! Eu posso doutrinar o meu obsessor através da minha mudança de caráter, de atitude. Eu posso mudar. Aí ele vai deixar de ser meu obsessor e é capaz de se tornar meu amigo, até me auxiliar. Isso já aconteceu e vocês sabem lá no filme de Fauno, né? Então é isso. Era isso que eu tinha para dizer, assim, em rápidos 45 minutos. Vamos fazer a oração. Vamos fazer um Pai Nosso, todo mundo junto, com muito amor no coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Lembrando, né, gente? Voltamos dia 5. 5 de dezembro.